e manda nos grupos, é muito bom. Então, Ale, como você viu ali, ela já está gravando, muito bem. É, é um tempo, né? Eu falo a sua experiência de vida, né? O teu tempo. Todos nós temos, né? Uma etapa da nossa vida, né? De sacrifício, de perseverança, de dificuldades, né? Mas eu falo a sua história é uma história muito bacana, muito legal, tanto de perseverança, como a professora Leda escreveu lá, né? Eu tinha escrito alguma coisa para enviar para ela, e também essa relação de andar com Deus, né? São dois pontos, né? Você trabalha hoje para a sociedade, em função de manter uma sociedade mais harmoniosa, né? Com a sua profissão, né? Então, eu queria que você pudesse, eu acho que os dois pontos aí importantes para nós hoje aí porque todos aqui são dentistas, né? Alguns são empresários, né? Donos de clínica, são professores, e que também passam por essas dificuldades, né? Passam tanto pela dificuldade profissional, será que vai dar certo? Aquelas perguntas, né, que você vai fazer para Deus: Deus, eu estou no caminho, Deus, devo perseverar mais um dia, devo confiar naquilo como seria o propósito profissional, será que é mais um dia que eu vou ser dentista? Será que é mais um dia que eu vou ser dona de uma clínica? E será que eu estou andando corretamente com Deus, né? Que Jesus está fazendo parte, o Espírito Santo está realmente habitando minha vida. Então, trazer o Alexandre, queridos, é um amigo de muitos anos, né? E a minha esposa era vizinha da Flávia, da esposa do Alexandre, então, na adolescência, né, enquanto elas eram apenas adolescentes, né, e aí a Flávia sempre muito inteligente, muito focada, a Renata também, né, então duas mulheres muito focadas, e logo jovem a Flávia passou, né, no Ministério Público, né, então muito jovem, 21, 22 anos, é isso, Alexandre? 23 anos. 20, hoje a gente que tem 50, a gente olha 21 com 24, 22, 23, é algo surreal, né? Numa época em que tudo foi muito difícil, né? Hoje a advocacia também tem um volume tão grande quanto a odontologia, até ainda mais, então a concorrência no processo de trabalho é muito grande. Então a Flávia, eles são nossos amigos, então sempre foram cristãos também, então trabalhar, associar, né? O trabalho técnico, econômico, que é um sonho pessoal, com andar com o Espírito Santo, andar com Jesus, eu falo que é um exemplo deles, né? E nesse tempo, o Alexandre sempre perseverando lá na advocacia, vou prestar concurso, e a gente sabe, né, que concurso é o pior dos vestibulares, tem etapas, né? Então, não é só uma boa nota, né? Então, é um processo. Então, hoje, queridos, trazer o Alexandre para mim, né? Nós tivemos há pouco tempo lá na igreja que o Alexandre coordena, que é o pastor sênior, o pastor, assim como dizemos, o coordenador ali da igreja, que é a Vineyard, daqui de Bauru, da nossa cidade, e a responsabilidade não ser tão grande, se não maior, mas é imensa, né? Cuidar da alma, da espiritualidade, da fé das pessoas, né? Das condições pessoais. Então, eu diria que, assim, esse homem que vocês estão vendo aqui, um exemplo, né, para mim, porque eu conheço há muito tempo, né, de simplicidade e ter que suplantar o ego, né, o quem eu sou promotor, né, assim, pô, peraí, por muito menos, né, o guardinha de trânsito, eu sou guardinha de trânsito, quem está pensando? Então, um promotor de justiça, né, o pastor da igreja, então isso tudo nos ombros desse amigo, é um peso muito grande, né? Então eu queria hoje, eu trago ele hoje aqui, para ele dividir esses duas batalhas, nesses dois pilares tão grandes, né? Quanto tempo você demorou, Alexandre, para da advocacia se tornar um promotor? Foi fácil, né? Você tem parentes aí, juízes no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, se tem isso mesmo, né? Se foi algo simples, né? Se você passou por dificuldades em perguntar realmente para Deus, estou no caminho? Será que eu vou conseguir mais esse ano estudar para passar? Né? Quantas tentativas você fez para passar aí no seu concurso público como promotor? E aí entra a outra etapa, o chamado para liderar pessoas, né? Trazer a palavra de Deus, trazer a responsabilidade não só para a sua família, mas para todas as famílias, né? Então, conta um pouquinho, amigo. Obrigado por você estar aqui.
eu tenho certeza que o nosso dia hoje, dia 22, começa diferente, porque é realmente a sua história, que não é uma história simples, né? Conta pra gente aí. Obrigado, viu, Alê? Obrigado eu, Fernando. Em primeiro lugar, bom dia, né, para todos. Para mim é uma... Eu falei para o Fernando, só tava a gente aqui. De verdade é uma honra aqui poder falar para vocês. Eu vou compartilhar um pedaço muito resumido e muito pequeno da minha história, porque se fosse contar essa trajetória, a gente demoraria bastante aqui. Mas agradeço o Fernando também, um grande amigo. Também eu admiro muito o Fernando, não só como chefe de família, como profissional, como um amigo mesmo. Obrigado pelo convite, viu, Fernando? Deus te abençoe, viu? Obrigado mesmo. E tudo isso aí que o Fernando falou de mim é pura bondade dele mesmo, viu? Mas sem a gente perder mais tempo, porque eu sei que hoje está todo mundo correndo também, né? Voltando do feriado, um feriadão, inclusive, né? E a gente precisa pegar no tranco, inclusive. Mas vamos lá, eu queria me apresentar, em primeiro lugar, meu nome é Alexandre Bovolin, eu sou natural, eu moro em Bauru, sou natural de uma cidade pequenininha aqui perto, que chama Macatuba, e como o Fernando falou, eu sou promotor de justiça, sou promotor eu entrei em 2013 no Ministério Público, são 12 anos, né? 12 anos, e atualmente, desde agosto, não tem um ano isso ainda, em agosto do ano passado, eu assumi também a liderança aqui como pastor da Igreja Wiener aqui de Bauru, né? Que esse tem sido um outro grande desafio também na minha vida aqui, na minha vida, na vida da Flávia. Sou casado com a Flávia também é promotora de justiça, ela entrou bem antes do que eu, ela entrou em 96, hoje ela está com quase 30 anos de Ministério Público, é isso? Se eu estou fazendo a conta certa, 96. Ela entrou muito cedo e ela é 5 anos mais velha do que eu. A gente tem 2 filhos, o Guilherme, mais velho, faz 21 anos agora em maio, estuda em São Paulo, e a Clarinha mais nova, 14 anos, faz 15 agora em junho também. Os dois, inclusive, são pacientes. O Guilherme já foi liberado já pelo Fernando há um tempo, e a Clarinha ainda trata com ele lá, tá bem? Mas, resumidamente, esse sou eu, e vou contar um pouquinho mais rapidamente mesmo, que nós não temos tempo, tá bem? Eu queria só ler um salmo, um versículo de um salmo com vocês, a título de introdução, tá bem? Salmo 37, versículo 5, em que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Bom, começando pelo começo, eu e a Flávia, a gente namorou 2 anos, e a gente se casou. A Flávia já era promotora, já, e quando a gente namorava, eu era estudante de Direito, ela já era promotora, mas eu ainda fazia faculdade. Quando, logo que eu me formei, um ano depois de formado, a gente se casou. E a gente se casou, e o meu objetivo era prestar concurso. Eu advogava também, né, para poder trabalhar, evidentemente, mas o meu foco era prestar concurso. Porém, começo de carreira, né, de advocacia e tal, era muito difícil. A bem da verdade, era ela quem sustentava totalmente a nossa casa. E o que que aconteceu? Nos meus planos, o que que eu imaginava? Bom, eu vou ter essa vida aqui, de depender da minha esposa, né, de ficar nessa situação, tal. Pô, essa vida vai durar no máximo aí uns 2 anos. Na minha cabeça eu pensava isso. Então eu me programei para isso. Acontece que essa é só também uma das. Quando fazia 6 meses que a gente estava casado,
E eu tinha começado a estudar sério, né? De uma forma organizada. A Flávia engravidou. E o Guilherme, eu costumo dizer que era um filho que ele foi muito desejado. Mas aquela hora a gente não esperava, né? Que ela ficasse grávida. Então, isso também foi um rearranjo na nossa rotina, na nossa família, né? Enfim, contando bem resumidamente, tá? Mas fato é que eu vivia nessa situação, nessa condição. Flávia era ela quem sustentava a nossa casa, eu ganhava muito pouco mesmo. Porém, eu acreditava que aquele tempo seria curto. Fato é que o tempo foi passando, e essa situação se alongando, e essa situação me consumindo, e principalmente para quem é homem, talvez eu acredito que isso pese mais, o fato de ser sustentado, né, ter uma casa sustentada pela esposa, isso era algo que me doía muito, me trazia vergonha, sabe? Eu lembro, inclusive, que, aliás, eu continuei paralelamente advogando e estudando até mais ou menos o ano 2007. No ano 2007 em diante, eu vi que, assim, eu não tinha mais. Ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. Ou eu estudava ou eu trabalhava, porque eu via que, assim, faltava pouco para eu conseguir minha aprovação, porém, o tempo não me possibilitava estudar mais por conta do trabalho. E a Flávia, todos esses 10 anos, sempre me apoiou incondicionalmente em todas as minhas decisões, e, aliás, sempre me auxiliou nas próprias decisões, né? Enfim, eu digo que em primeiro lugar, tudo eu rendo a Deus, mas, de certo modo, também até a Deus de ter colocado ela na minha vida, porque ela foi um grande farol para a minha vida, né? Mas, como eu estava dizendo, 2007, eu falei, querida, o pé nas duas canoas não dá. Aí ela falou, não, foca só nos estudos, deixa o escritório, porque na verdade isso aí é só uma fachada mesmo, né? Só para você parecer assim perante os outros que você, porque na verdade eu ganhava muito pouco. Muito bem. Aí passei em 2007 a exclusivamente estudar. Aí eu não trabalhava mais. E isso doía mais ainda em mim. Doía mais ainda em mim, por quê? Porque aí eu não tinha mais essa fachada, justamente, perante as pessoas que nos conheciam, os nossos amigos, tal. Eu lembro que eu ia buscar o Guilherme na escola, o Guilherme pequeno, e como eu ficava estudando o dia todo, eu ficava de short, de bermuda em casa, porque não ficava, né, para ficar mais à vontade, mas eu assim ia buscá-lo na escola, né? Quando eu chegava lá, eu via todos os pais buscando seus filhos, todo mundo chegando, né, com a roupa de trabalho, tal, e eu chegando naquela situação, eu pensava, puxa, as pessoas devem pensar que eu sou um vagabundo, né, cara? Que eu fico o dia inteiro aqui dormindo, né? Enfim, isso, resumindo, meus amigos, isso me consumia bastante. Mas houve diversas oportunidades em que a aflição era tamanha em que eu falava assim, não dá mais, essa vida de estudo não dá mais, eu preciso parar com isso, me dedicar a outra coisa, tentar outra coisa, eu acho que eu estou dando murro em ponta de faca, não é isso que Deus tem para mim, né? Eu acho que, na verdade, eu idealizei isso na minha cabeça, mas não é isso que Deus tem. E eu digo para vocês que todas as vezes em que eu, de fato, decidia mesmo parar de estudar, concursos de verdade, eu não sei quantos eu prestei. Eu não tenho essa conta, Fernando, entendeu? Foram tantos que eu não sei. Eu prestava sempre Ministério Público e Magistratura, sempre aqui em São Paulo, né? Mas nesses 10 anos foram todos que tiveram, eu prestei, né? Enfim.
Mas, como eu disse para você, como eu estava dizendo, em todas as vezes que eu estava terminantemente resolvido a desistir, Deus colocava alguém no meu caminho para me trazer de volta. E para não dizer que é conversa fiada isso, eu tenho uma prova material disso daqui, que eu guardei isso justamente para um dia como hoje. Em 2000, esse bilhetinho aqui é de 2008, está datado aqui, ó, 24 de março de 2008. Em 2008, o que aconteceu? A gente morava num apartamento e a gente estava construindo essa casa aqui onde eu estou, que eu estou conversando com vocês. Então, nós vendemos o nosso apartamento para colocar o dinheiro aqui nessa casa, né? Construção de casa é um saco sem fundo, né? Quem construiu já sabe. Mas, enfim. Então, foi uma época muito financeiramente apertada da nossa vida, né? Muito difícil financeiramente. E a gente tinha vendido nosso apartamento e foi morar na casa da minha sogra, né? Ali na vizinha da Renata, né? Da mãe da Renata, tal, enfim. Aí, nesse meio tempo, minha sogra foi diagnosticada com um tumor na boca, no céu da boca. E ela teve que fazer uma cirurgia, fez tratamento, tal, e nessa época ela estava se alimentando por sonda. Enfim, foi uma época especialmente difícil também da nossa vida, né? E justamente nessa época eu cheguei para a Flávia e falei, querida, mais uma vez, né? Falei, querida, não dá mais, cara. Eu desisto, não aguento mais estudar, vou parar e vou procurar um outro serviço, tal, alguma coisa, enfim, né? E nesse 24 de março, a Eide, conhece, né, Fernanda? A Eide, inclusive, é da área odontológica, né? Foi professora da USP, livre docente lá, mãe do Davi, que era o pastor, ainda é o pastor da nossa igreja lá, enfim, né? Ela foi visitar a minha sogra numa tarde, nessa tarde de 24 de março. E eu não estava em casa, enfim. E ela também, evidentemente, não sabia de nada dessa minha resolução, evidentemente, né? Isso foi uma conversa entre eu e a Flávia. E ela deixou esse bilhetinho lá. Quando eu voltei para casa, a minha sogra falou assim, ó, olha, a Flávia, a Ede deixou um bilhete aqui para você, né? Aí eu fui ver o bilhete, é esse aqui, e estava escrito assim, ó. Perdão, essa hora, desculpa, viu? Mas ela escreveu assim: querido Alexandre, orando por você, lembrei-me de uma palavra que gostaria que você meditasse. Um fracassado é um vitorioso que desistiu. Não desista nunca. O Senhor é com você. No amor de Cristo, Eide. Então, meus amigos, isso aqui, como eu digo, é uma prova material de que quando eu li isso, eu entendi que Deus estava me dando um recado. Falou assim, não desista, Alexandre, continua, né? Mas isso era 2008, viu, gente? Eu passei só em 2013. Ainda teve uma longa caminhada ainda depois disso. E eu digo para vocês, encurtando também a história, são muitos detalhes mesmo, inclusive envolvendo esse bilhete. Mas eu digo para vocês que Deus mudou a minha história nesse ponto profissional quando eu, de fato, parei de me importar com essa... de eu achar que eu precisava, assim, ter um cargo relevante, ou ter uma posição, ou ter dinheiro, ou sei lá, para ser importante. Eu entendi de verdade que naquela situação
eu era importante para Deus. Deus se importava comigo e eu era importante para ele. E quando eu entendi que, na realidade, aquela dependência que eu tinha, ela não era uma dependência da minha esposa, Flávia, aquela dependência financeira e muitas vezes até emocional, né? Deus estava me ensinando, eu percebo, né, que ele queria que eu dependesse, na realidade, aprendesse a depender dele. E quando eu entendi isso, isso entrou no meu coração, veio não só na minha cabeça, mas entrou no meu coração, e isso parou de me incomodar. Essa minha condição daquela época parou de me incomodar, foi quando Deus parece que virou uma chavinha. Então, as coisas começaram a acontecer. Esse meu concurso, rapidamente, são muitos os detalhes mesmo, no concurso em que eu fui aprovado. No concurso, não no anterior, mas 2 antes, eu tinha passado de uma fase para outra. O concurso do Ministério Público é formado por 3 fases, uma primeira de prova objetiva, a segunda de prova dissertativa e a terceira e última fase de prova oral. Nesse 2 concursos antes de eu ter passado, eu fui para... Foi o único concurso que foram 4 fases, o único concurso, enfim, mas eu passei da primeira, da segunda, que em uma fase que inventaram, nova lá, mas depois voltou ao que era antes, enfim. Mas eu não fui para o exame oral, isso foi em 2010, eu não fui para o exame oral por 0,1. 0,1. E vocês, eu acho que vocês procurem ter ideia aí como esse 0,1 martelou na minha cabeça, me atormentou por muito tempo. Porque por 0,1 eu quase cheguei à última fase, né, do concurso, e não sei se seria aprovado ou não, não seria, bom, se eu não fui, né, naquela, mas enfim, você ficava ficava construindo, né, e se. E naquela época, 2010, era uma época em que eu me considerava, né, um preparo de estudo, eu me considerava extremamente preparado. Sabe quando você sente que você está... Tanto é que nessa época eu fui para São Paulo, fui fazer um curso específico de uma fase para outra, e eu estava lá reunido com... Quando de uma fase para outra, já é um filtro muito grande, né? É um filtro muito grande. Então, ali tinha gente do Brasil todo, né? Naquela sala de aula. Então, e a gente trocava, a gente conversava. E eu, na minha prepotência, inclusive, eu falava assim, não, mas eu tô muito melhor que esse pessoal aí. Eu tô muito na frente desse pessoal, vou ser aprovado, né? Mas, como eu disse, não fui aprovado, 0,1. Porém, no ano de 2013, o concurso que fui aprovado, resumidamente, passei na primeira fase, fui fazer a minha prova da segunda fase, que era a dissertativa, e eu digo para vocês que, assim, a dissertação que caiu na minha prova, acreditem se quiser, milagre não tem explicação, então é puramente fé. Eu não sabia de verdade o tema da minha dissertação. Eu não sabia o que escrever, não tinha ideia. Tanto é que eu respondi as perguntas por escrito e tal, deixei a dissertação por último porque eu não sabia o que fazer. E fato é que, faltando pouco para o término da prova, eu comecei a tentar escrever, eu escrevi até com o braço, que o punho tão enrijecido que estava, e umas tantas lá soltou, e eu, de verdade, eu não sei, eu não fui ver minha prova depois disso, eu não sei até hoje o que eu escrevi lá, mas eu sei que soltou, começou a escrever, começava a vir coisas na minha cabeça, eu comecei a escrever. Mas eu lembro que eu voltei para casa, eu falei assim, não vai dar. Só que detalhe, nesse ano de 2013 eu tive muitas experiências particulares com Deus. E Deus foi falando ao meu coração de forma muito clara de que eu seria aprovado nesse concurso. Muito claramente, Deus disse isso para mim. Porém,
quando veio essa prova da segunda fase, que eu saí de lá achando que eu tinha ido muito mal, e eu falei assim, acho que eu me enganei mais uma vez, né? Porém, para minha surpresa, eu fui aprovado. Tem vários detalhes a respeito disso, mas enfim, eu fui aprovado nessa segunda fase e fui para a fase oral, nunca tinha ido. Depois de 10 anos de estudo, fui para a fase oral pela primeira vez. A fase oral é uma fase emocionalmente muito desgastante, muito mesmo, porque você é exposto ali a uma banca que vai arguir você e todos os demais candidatos que chegaram nessa fase, né? Então, o concurso era o seguinte, estava no edital, estava previsto que 80 vagas e as que também surgirem durante o processo do concurso, durante o certame. Foram para essa fase oral 139 candidatos, de um universo de, eu não me lembro mais, mas não lembro se 10, 14 mil inicialmente, né, enfim. Na segunda fase ficaram, acho que 800, 700, não me lembro mais. Eu tenho até isso anotado, mas hoje, agora aqui de cabeça, eu não me lembro. Mas, enfim, fui fazer o exame oral, e aí eu fui fazer um cursinho específico também para esse exame oral lá em São Paulo também, e da mesma maneira eu me reunia com os outros colegas que estavam nessa fase, né? E diferentemente de 2010, em que eu achava que eu estava à frente de todos os outros, isso é literal, eu voltava para casa todo, ficava num hotel lá, voltava todos os dias da aula para o hotel, eu ligava para a Flávia à noite chorando, falava, querida, falei, não vai ter jeito, falei, é uma meninada nova que está aqui, falei assim, eles estão muito na minha frente, falei, eu não consigo acompanhar, eu acho que eu perdi o timing, né, eu perdi o passo, e assim, eles estão muito longe de mim, não vai dar, né. Eu lembro, a gente fazia exames assim simulados, né? Digo isso porque a gente fazia exames simulados e a meninada voava. E eu falava, nossa, eu sou o tiozão dessa turma aqui, já era para mim. Eu tinha 35 anos, né, nessa época. Enfim, mas, inclusive no dia do meu exame oral, fomos arguídos eu e mais 3 candidatos, né, 4 ao todo. Nós chegamos lá, a Flávia foi comigo, ela não conseguiu assistir o exame, ficou de fora, né, embora o exame seja público, mas que a gente chegou lá, nesse dia tinha um que era advogado da União, já concursado, um outro que era delegado em Minas Gerais, e um outro candidato que era defensor público no Espírito Santo. E só eu ali que era, né, não era nada, enfim, né? E, e eu lembro eles conversando, eu revi o edital não sei quantas vezes, tal. A Flávia até me tirou de lá, falou assim, não deu ouvido para nada disso, né, tal. E, enfim, eu sei que, resumidamente, desse dia só eu fui o aprovado, né? Os outros 3 não foram aprovados, né? Mas só para dizer também o dia da proclamação do resultado também, eu gosto de compartilhar esse ponto aqui. Eu sei que o nosso horário já deu, mas só para a gente encerrar. No dia da proclamação do resultado, como que funciona isso? O resultado é proclamado lá ao vivo, né? Não é divulgado pela internet, nada. É lógico que depois a lista é divulgada, mas eu cheguei lá para. Aliás, eu não sabia se ou não estava, né? A Flávia me falou o seguinte: vejam só a sabedoria da minha esposa, né? Ela falou o seguinte: ó, veja bem. Falou, se você. Como é que ela falou? A alegria, a tristeza que você vai sentir se você não tiver sido aprovado, a tristeza que você vai sentir de não ser aprovado vai ser igual em qualquer lugar do mundo. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, que a tristeza vai ser idêntica. Porém, a alegria de ouvir o seu nome lá, ao vivo, na hora, também vai ser diferente de qualquer outro lugar. Falei, bom, tá bom, então vamos. E aí fomos lá para assistir esse resultado, a proclamação do resultado. E como é que funciona a proclamação do resultado? Resumidamente, viu, pessoal? A história é comprida, mas estou resumindo o máximo que eu posso. É assim a proclamação do resultado. O procurador-geral lá anuncia, né? Enfim, em primeiro lugar,
fulano de tal, nota tal. Segundo lugar, fulano de tal, nota tal. Desse jeitinho que eu estou falando para vocês. E aí foi seguindo, mas eu tinha ido bem no meu exame oral, tinha ido muito bem, graças a Deus, né? Foi uma surpresa também. Tem muitos detalhes, mas agora o tempo nos impede de contar. Mas então eu tinha confiança que tinha sido aprovado. Mas enfim, chegou lá lá pelo 40 lá, né? Nada de falar meu nome, né? E aquilo, e foi eu, minha esposa, foi minha irmã, meus pais, tudo isso para acompanhar o resultado ali, né? Aí a hora que chegou lá pelos 70, nada do meu nome. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente já não conseguia mais nem olhar um para a cara do outro, né? Uma tensão. Chegou no 80, meus amigos. No 80 e nada do meu nome. Naquele, naquele momento, foi como se eu falei assim: meu Deus do céu, mas o senhor falou que o meu nome ia estar lá. E naquela fração de segundos, sabe quando passa um filme na cabeça e você fala assim: não é possível, eu não vou conseguir começar tudo de novo. Começar tudo de novo, uma nova preparação, não vou. Mas vocês lembram que eu falei, eram 80 vagas, mais as que aparecessem durante o certame, né? E eu achei que tinha acabado no 80. Aí, de repente, ele chamou o 81. E o 81 chamou meu nome. Aí chamou mais um, o 82, e acabou. Eu caí de joelhos dentro daquele auditório lá do Ministério Público, dando graças a Deus. Eu lembro como se fosse hoje, aquilo chamou tanta atenção de todos ali. O procurador-geral veio diretamente em mim para me cumprimentar, inclusive. E eu lembro que eu vim uma espera tão grande, né? Eu vim de. Isso é literal, viu? Não é. Não é. Eu vim de São Paulo a Bauru, sem conseguir parar de chorar. Eu parava um pouquinho, mas logo eu chorava novamente. De tanta alegria. Parecia até que era mentira, sabe? Aquilo que eu persegui por tanto tempo. Enfim. Mas para a gente acabar essa história, tem muita história ainda, até envolvendo esse bilhete. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui é o seguinte. E eu reputo tudo isso, eu de verdade mesmo. São muitos detalhes, e em todos esses detalhes, durante toda esta caminhada, eu atribuo tudo isso de verdade, tudo isso a Deus. Foi Deus que me sustentou durante esses 10 anos e tem me sustentado até hoje. Hoje os desafios são outros, mas enfim, para contar essa questão profissional, né? Foi Deus quem me sustentou e me conduziu, e como eu disse, isso aqui é uma prova material disso. E eu não sei qual é a situação que você aí que está me ouvindo, talvez esteja vivendo, talvez esteja esperando alguma coisa, mas o que eu diria para você é o seguinte, o que eu digo para você é o seguinte, foi o que eu fiz na minha vida, e eu não digo isso como uma receita de sucesso, não falo isso como uma receita de sucesso, não. Mas eu falo isso que é uma receita de paz, uma receita que vai te trazer. As circunstâncias talvez não vão mudar imediatamente, né? Talvez você vai acordar amanhã, o problema vai estar lá. Depois da manhã, ele talvez vá continuar lá. Mas a certeza de que Deus está no controle, no governo da nossa vida, isso muda a nossa visão, muda a nossa ótica. Eu diria para você, eu digo para vocês o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Ele fez na minha vida, não porque eu sou mais bonito do que vocês, tá certo? Ele fez na minha vida,
mas todo aquele que entrega a sua vida para ele não vai desamparar, ele não vai deixar de mãos vazias. Podem ter essa convicção e essa certeza. Isso não sou eu quem fala, é ele mesmo, é o próprio Deus quem fala isso, tá bem? Talvez eu tenha sido hoje esse bilhetinho na vida de vocês. Se vocês estão pensando talvez em desistir de alguma coisa, de algum projeto, de algum sonho que vocês de fato têm no coração, respira mais um pouco, olha para cima, o nosso socorro vem do alto, e eu creio que Deus está te impulsionando nessa manhã, não só para você entregar a sua vida totalmente nas mãos dele, mas para que você continue caminhando, mas olhando para o alto, tá bem? Desculpa do tempo, eu sei que eu estourei. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Alexandre, por mais que a gente já é amigo há muito tempo, ouvir o teu testemunho, né, me emocionar, é demais, né? Porque, assim, todos nós temos sonhos, temos vontades, né? A gente olha, né, e você falou bem, né, como homem, né, você quer sustentar a sua casa, você cria condições e, né, e blinda aquela situação como se você fosse dono da estrutura, vai dar certo, né? E aí você mostrou realmente a perseverança, né? Muitos vão ter dificuldade, muitos não, todos. O ser humano nasce e tem né? Ele já tem que respirar, e já dói, né? Dizem que respirar dói, né? E por isso que chora. E se não chorar, toma um safanão na poupança, né? Para chorar, porque a hora que chora vem o ar, né? Então, há muitos, vamos dizer assim, vezes nós vamos passar por essas dificuldades de saúde, né? De trabalho. Hoje a gente falou, né? O trabalho, e o trabalho enobrece, né? Quando a gente fala que enobrece, é porque sem trabalho você se perde num mundo cheio de distrações com Deus, né? E quando você entra nesse foco de que vai dar certo, você busca Deus a cada segundo, respirou, acordou cedo, Deus, levantou Deus, e vai dormir Deus, é como se fosse, eu acredito que você passou 10 anos doente, pedindo a salvação, né? 10 anos com muita dor, de uma doença mental, né? Porque a gente sabe, né? Todos nós passamos um vestibular, um concurso, um mestrado, né, tudo. Só que nessa hora de dor é a hora que você experimenta realmente a sua fé, né? Então, aquele momento que você não sabe de onde veio, né? Mas é a fé. Então, mais uma vez, Alexandre, obrigado, né? Obrigado por dividir. São momentos que a gente realmente ouvir você. Eu tenho certeza que todos que ouviram e vão ouvir, porque isso está gravado e eu quero dividir com eles, é aquele momento em que você entra numa concentração tamanha que você nem sabe que oração, não sabe nem onde você está, que dia que vai ser hoje, mas é aquele momento de você falar assim, tá aí, tá aí. Você acabou de dar o que você falou, o bilhetinho, né? Então, que a tua história possa... eu acredito, queridos, que, assim, essa história o Alexandre dividiu muito pouco, né? E de forma tão tamanha, né? De tanta simplicidade, de tanta fé, né? A gente ouvia a fé, e eu tenho certeza que, a partir de agora, essa história vai fazer parte. A tua história vai fazer parte de cada um que ouvir. Então, na dúvida, na dificuldade, na escuridão, né, a tua história vai fazer parte, né? Então, que mais uma vez, eu posso só agradecer a Deus de ter trazido você aqui para todos, né, para quem vai ouvir também, porque, como você disse, a dificuldade só mudou, mas agora já sabe o norte. O seu caminho agora você sabe. A incerteza não existe mais, existe só a dificuldade. Antes era dificuldade e incerteza. E a gente hoje, com certeza, vive um pouquinho de cada uma delas. Então, olha, Ledinha, quer perguntar alguma coisa? Adri, Zé, querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, queridos. Quero agradecer. A gente já tinha uma expectativa alta, viu, Alexandre? Pelo que o Fer passou para a gente, e realmente superou a nossa expectativa, né? Eu costumo dizer que Deus não desperdiça o sofrimento. Ele sempre tem um propósito. E alguns sofrimentos duram 10 anos, outros 40,
né? Eu sei, eu sou cristã, e uma das formas que eu vi a soberania de Deus na minha vida foi muito dolorosa, durou 4 minutos. Foi quando eu peguei meu filho boiando na piscina, paradinho, de 1 ano e um mês, e eu vi que eu falei, eu perdi meu filho. E ali eu peguei ele, ele simplesmente só chorou. Ele arrotou e chorou. Ele estava parado. Eu tinha certeza que ele já estava morto. E daí eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, por que que eu passei por isso, sendo que o meu filho está bem? Ele falou assim, para eu te mostrar, para você ver quem é Deus na tua vida e quem está cuidando de tudo. Eu sou soberano. Então a gente vê a soberania de Deus de diversas formas na nossa vida, né? E muitas vezes dói para a gente, tem que doer para a gente parar para ver, né? E eu agradeço, louvo a Deus pela tua vida, pela palavra de hoje, realmente veio enriquecer aí a nossa fé e que possa continuar fazendo diferença na nossa vida. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Amém, irmãos. Zé, ô Zé, abre o teu microfone aí, Zé. Aí, vê. Acho que tá fechado ainda. Veio o botãozinho aí embaixo. O Zé é nosso amigo. Então, a gente montou juntos, né, com alguns colegas, uma franquia para servir, né, primeiro servir a Deus, servir propósitos dos dentistas terem o domínio aí, de poderem produzir algo para os colegas na cidade, e o Zé foi uma das pessoas que acreditou desde o começo aí, nessa estrutura da franquia, né, a gente tinha, né, a marca americana, que é muito cara, né, com pouca participação, e aí a gente estudando bastante, falou, pô, a gente pode pegar isso, pegar aquilo, e criar algo parecido. Então, o Zé é uma das primeiras pessoas aí que desde o começo seguiu, apesar de essa cara de menino novo, mas o Zé já tem 43 anos de ortodontia, né, e sempre estudando muito, tá lá em Campo Grande, né? Conseguiu, saiu a voz aí, Zé? Deixa eu ver se... Ah, o Zé tá com o microfone, eu não consigo abrir o microfone do Zé aqui, ó. Ele tá vermelhinho, Zé. O microfone tá fechado. Olha, e a gente sempre fala. Provavelmente, como ele estava com fone de ouvido, ele bloqueia. Ah, pode Mas ser, pode ser. Mas, queridos, desabilita. um dia muito emocionante, um dia para começar intenso, cara, 8 da manhã, intenso desse tamanho, né? Então, Ale, queridos, hoje, imagina, né? Não é só ele dar a palavra, né, na frente de uma igreja, né? É todo um somatório de peso. Ele tem um outro norte, né? Ele tem um outro foco agora, que é a liderança da igreja, né? E o quanto isso não é fácil, né? As tentações, as aprovações, tudo. Nós vivemos num mundo muito complexo, né? E eu brinco com ele, né? Fala, é mais fácil ser dentista. Com esse Supremo Tribunal Federal na vida deles, aí é mais fácil ser dentista, né? Ministério Público com governos de esquerda, não é fácil. E cristão não é esquerda, cristão é direita, cristão é conservador, cristão é a favor da vida, né? Então, vocês imaginem qual a dificuldade agora. Ele fala assim, rapaz, escolhi, era esse caminho mesmo que eu queria. Então, assim, a gente como dentista, né, desenvolvendo tecnologias e possibilidades, é responsabilidade, mas a gente é mais simples, eu posso dizer. Então, mais uma vez, Ale, que Deus continue abençoando muito sua vida, né? Que Deus continue fortalecendo você em todas as decisões, você e a Flávia, né? Que você continue tendo o foco que é Espírito Santo, o foco que é Jesus Cristo, naquele momento que você também, porque tua mão hoje, às vezes, vai escrever coisas que você fala, meu, como que eu escrevo? E agora? Porque são decisões de vida, são decisões de caminhos que vão mudar a vida das pessoas, né? Um promotor de justiça é aquela coisa, escrevo ou não escrevo? Né? E se eu escrever que não podia escrever, que não seja com a minha mente, que seja com a sua mão, Senhor. Né? Então, que o Senhor possa continuar abençoando vocês. Vocês são não só líderes espirituais, mas motivadores de jovens, né? Sua história tem que ser proclamada, sua história tem que ser dividida, porque provações todos vão passar, mas aprovações vai depender da fé, né? Então, essa semana que passou a Páscoa, nós, né, vimos aí filmes muito, né,
muito revelador, né? Que os homens vão passar, nós vamos embora, né? Alguém vai ver a gente num vidrinho, né? Numa caixinha de madeira. Mas enquanto nós não formos, o que a gente pode fazer para o irmão? O que a gente pode fazer para o próximo? Que mesmo às vezes não vai saber aproveitar aquele pote de sabedoria, né? Aquele somatório de condições. Então, queridos, amados, amigos, né? Que a gente que está caminhando junto, que a gente possa continuar andando com Jesus na nossa vida, né? Que a gente seja muito menos nós e mais Jesus, que a história do Alexandre, que são 10 anos, e hoje ele pode escrever como um livro, deveria ser um livro, viu, Ale? Porque o livro fica, o livro é guardado, né? E essa estrutura, ela tem que ser dividida. Que às vezes as pessoas, elas estão fracas, né? Um dia já parece que foi um ano, e 10 anos, né? Então, muitos que estão aqui, obrigado, viu, queridos? Quem vai assistir depois, reflitam que não terminou, né? Se ainda não fomos aprovados, é porque ainda há esperança, né? Tá bom, queridos? Zé, voltou aí, Zé? Fala um oi aí, vê se voltou. Não? Então tá bom, queridos. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Fernando? Que Deus abençoe vocês todos, viu? Um grande abraço. Obrigado, amados. Bom dia, viu?